Lucas 19, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima por causa da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Ou em outras palavras, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Verso 6, sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Deixe sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa noite de adoração, de celebração, de culto, de louvor a Ti. Nós necessitamos do Senhor e por isso te pedimos, fala conosco, coletivo, individualmente, usa Teu servo, a Tua palavra, o Teu Espírito, Pai, mas fala conosco e nos ajuda a compreender cada dia de forma mais profunda que amor é verbo. E através desse texto, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que haja mudança, transformação, cura, libertação, salvação do Senhor sobre a vida da sua igreja, dos jovens que são teus, Pai. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. 7 perguntas para você responder antes de podemos aqui continuar. Primeira pergunta: qual foi o lugar mais estranho ou improvável, ou a qual situação você já se submeteu para tentar ver Jesus? Segunda pergunta: o que você mudaria na sua vida se Jesus dissesse que vai almoçar ou jantar, ou lanchar, ou tomar um café com você hoje? Terceira pergunta: existe diferença entre alguém que apenas assiste Jesus e alguém que abre a casa para Ele? Quarta pergunta: por que Zaqueu correu e subiu na árvore sendo um homem rico e influente? Pergunta 5: com quem você se identifica mais nessa história? Com Zaqueu, com a multidão ou com Jesus? Ou, não sei, de repente com a árvore, né? Qualquer personagem da história. Tá bom? Porque Zaqueu, pergunta 6, decidiu devolver e restituir valores. Pergunta 7, última: como Jesus mostrou amor nessa história? Amém? 7 minutos aí, contando. Pode pedir ajuda do seu amigo, universitário, seminarista, pastor, mas busque responder você mesmo no texto com o Senhor, pensando coisas que são objetivas, coisas que são subjetivas, mas já lemos, agora medite e extraia também algumas coisas desse texto. Tudo respondido aí, tranquilo? Pouco tempo, muito tempo? Razoável o suficiente? Gostei da resposta, muito bom. Bom, para quem não entendeu a pergunta 5, com quem você se identifica mais e talvez a árvore, é porque algumas versões antigas essa árvore aparece figueira brava. Então tem gente que é muito bravo, não é verdade? Aí por isso, de repente, você se identifica. Mas, brincadeiras à parte, queridos, vamos juntos nesse segundo episódio, porque o foco aqui é a transformação de Zaqueu, que decidiu ver Jesus, buscar a Jesus, e esse Jesus entrou e permaneceu, porque ele sempre entra e permanece em lugares onde há
arrependimento. Sempre age e permanece em lugares onde há arrependimento. Jesus entra então em Jericó, não é isso? Todo mundo conseguiu checar isso aí, foi? E ele atravessava a cidade, muito possivelmente, diz os estudiosos, pela última vez antes da sua morte. E essa Jericó, há uma coisa muito interessante, que é considerada a cidade mais antiga do mundo, com base em evidências arqueológicas. É aquela mesma de Josué capítulo 6, onde as trombetas são soadas, 7 voltas no muro. Uma cidade conquistada por Israel ao entrar na terra prometida. E Jesus, ao entrar nessa cidade pela última vez, está prestes a viver um momento muito marcante, porque ele vai entrar em uma casa, e quando Jesus entra em uma casa, tudo muda. Quando Jesus entra em uma casa, a transformação. Quando Jesus entra em uma casa, muitas são as mudanças. Observe sua própria vida. Desde que Jesus entrou na sua vida, na sua casa, no seu coração, na sua mente, quantas já não foram as mudanças realizadas por Jesus? Porém, todavia, entretanto, antes de Jesus entrar nessa casa, algumas dificuldades sobre a vida do próprio Zaqueu, que queria ver quem era Jesus. Esse próprio Zaqueu que queria ver quem era Jesus, diz aí o verso de número 3, que era um homem rico, um cobrador de impostos, mas a multidão não deixava, porque a multidão também queria ver quem era Jesus. E interessante nesse texto eu fiz essa pergunta dentre aquelas 7, com quem você mais se identifica? Você é o tipo de pessoa que auxilia para que os outros vejam a Jesus? Ou você em alguns momentos acaba sendo um empecilho, um impeditivo para que outras pessoas possam ver Jesus? Em muitos momentos nos evangelhos você vai ver pessoas querendo se aproximar de Jesus e a multidão acabava sendo um impeditivo, porque afluía Jesus, se aproximava, aglomerava, querendo ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E esse é mais um dos textos que mostra isso. E Zaqueu tinha então algumas limitações. Ele era baixinho, diz o texto. Talvez na escola seu apelido fosse Mentira, porque tinha perna curta. Não é verdade? O texto vai dizer que ele era baixinho. Mas isso é tão lindo, algumas pessoas dizem, eu já vi muita ministração desse texto. Tem até músicas, né, também. Você precisa subir em um lugar bem alto para ver Jesus. Você precisa subir. Você precisa, inclusive tem um movimento agora que está forte no Brasil, né? Tem que subir para ter experiência. Pode ficar calmo, Dudu, não vou entrar em polêmica. Fechei o parênteses. Você tem que subir para ver Jesus, para poder conhecer Jesus, para poder ter experiência com Jesus. Você precisa ir na EMA para ter experiência com Jesus. Você precisa ir na conferência, no próximo retiro. É verdade, podemos ter experiência com Jesus nessas situações, nessas ocasiões, certamente. Mas perceba só que a palavra do Senhor não vai dizer que o fato de Zaqueu ter subido na árvore fez com que ele enxergasse a Jesus. Não vai dizer. Porque, mesmo ele tendo corrido e subido na figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria, quando Jesus chega ali, não é Zaqueu que vê Jesus. Mas o verso de número 5 vai dizer o quê? Olhou para cima. Olhou quem para cima? Quem foi que olhou para cima, JN? Jesus. E disse, Zaqueu, desce depressa.
Não foi Zaqueu quem viu Jesus. Por quê? A forma mais simples de nós encontrarmos Jesus não é quando a gente sobe, é quando a gente desce. Não é quando a gente se exalta, é quando a gente se humilha. Não é quando a gente, vou fazer uma coisa aqui para chamar a atenção de Jesus. Só tem uma coisa que chama a atenção de Jesus: coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não despreza. Então, Zaqueu desce, e a partir dessa descida começa toda a transformação. Agora, que lindo, porque Jesus vê Zaqueu e já sabe o nome dele. Zaqueu, desce depressa. Por que desce depressa? Não porque Deus tenha pressa, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Kairós, nós estamos no Cronos, mas existem coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida e que Ele tem urgência, que Ele quer fazer logo, que Ele quer fazer hoje. Quantos estavam aqui no culto às 7 palavras da cruz? Vocês se lembram das palavras da cruz? Não lembra nenhuma. Uma das palavras era salvação. O pastor Luiz Eduardo, ministrando aqui, disse: ainda hoje estará comigo no paraíso, porque tem coisas que o Senhor quer realizar hoje, aqui agora. O futuro não nos pertence. A nossa vida é uma neblina, é uma brisa que hoje existe e amanhã logo se dissipa. Então tem coisas que o Senhor tem urgência sim de fazer sobre as nossas vidas. E uma delas, enviada a nós nesses dias, é fazer com que o verbo de fato e verdade se torne uma ação. Fazer com que o amor não seja só de palavras. Então Jesus vê Zaqueu, chama pelo nome, manda ele descer, e o texto segue dizendo que ele diz: hoje devo hospedar-me na sua casa. Quero ficar em sua casa hoje. Quero ficar na sua casa hoje. Você tem algum amigo que você tem tanta liberdade que você pode falar assim: quero ficar na sua casa hoje? Até na nossa cultura não é tão natural, não é verdade? Precisa ser muito o quê? Íntimo, não é verdade? Precisa ter relacionamento. Uma pessoa estranha vem e chega para você assim: Davi, quero ficar na sua casa hoje. O que você vai dizer? Exatamente essa cara, né? Não, nem te conheço. Como assim quero ficar na sua casa? Está bagunçada, está suja, não estou preparado, não tem comida. Sei lá. Existem alguns motivos, mas o verbo encarnado de Deus, o Filho de Deus, encontra Zaqueu. E fica com Zaqueu. E transforma a vida de Zaqueu. O verbo que se fez carne. Agora, algumas perguntas para nós já. Você vem à igreja porque quer ver Jesus só de longe? Ou você tem o convidado para que ele fique com você na sua casa? Jesus sempre vai ficar onde há disposição de mudança, onde há arrependimento. E o que é lindo no verso de número 6, é que o texto vai dizer sem demora, porque Zaqueu entende que tem coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida e elas são urgentes. Elas são urgentes, elas são hoje, elas são agora, amanhã não nos pertence. E Zaqueu desceu e não desceu triste. Não, ele desceu na vibe do rock hoje. Desceu na vibe do louvor, com alegria ao Senhor. Ele desceu e recebeu ao Senhor com alegria. Ô gente, como é que pode? Recebemos Jesus na nossa casa, temos Jesus na nossa vida e vivemos azedos, amargos e vivemos indiferentes. Não faz nenhum sentido. Zaqueu, mesmo sendo um cara muito bem colocado profissionalmente, mesmo tendo muito dinheiro, muito rico, porque lá no verso número 2 nós encontramos que ele era um chefe
dos publicanos, o maioral entre os publicanos, ou seja, ele não era só um coletor de impostos, um funcionário público de Roma, mas ele tinha um cargo de superintendente, um diretor. Ele ganhava muito dinheiro, mas tudo isso não preenchia o coração dele. Agora ele está prestes a receber o Salvador do mundo na sua casa. E ele recebe o Salvador como? Com alegria, sem demora. E ao ver isso, o povo começa a se queixar. Olha só o povo, a multidão. Olha só o povo. Começa a dizer, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Olha só quantos obstáculos, querido Zaqueu, venceu. Olha só quantos obstáculos. Primeiro, sua posição social. Ele era um publicano e maioral entre eles. Ele teve que vencer a riqueza, e uma riqueza ilícita. Perceba só que no capítulo 18, quando se lembram da história do jovem rico? Jesus acabara de ensinar que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por que isso, JN? Porque as riquezas desse mundo têm enganado a muitos, nos trazendo uma falsa esperança, uma falsa paz, um falso contentamento. E Jesus é muito sábio quando vai ensinar isso, porque não podemos servir a dois senhores. Ele mesmo vai dizer, vocês não podem servir a Deus e a Herodes. Foi isso que ele ensinou? Não. Não podem servir a Deus e a Pilatos. Foi assim? Não. Não podem servir a Deus e a César. Não. Não podem servir a Deus e as riquezas. Deus comparou, através do seu Filho bendito, as riquezas a uma espécie de divindade sobre a nossa vida. E quantas pessoas, JNI, acordam todos os dias, e aquilo que motiva ou desmotiva elas, o que deixa elas felizes ou o que deixam elas na bad, são os recursos financeiros. São as riquezas que o ladrão pode roubar, aquelas que podem enferrujar, aquelas que podem ser tragadas e perdidas. Então Zaqueu precisa viver vencer a sua posição social, a sua riqueza, a sua estatura, a multidão que o impedia. Agora no verso que a gente está lendo também uma murmuração pública, porque a multidão, ao invés de ajudar, está dizendo assim, aos comentários sobre a vida de Zaqueu: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Quer servir a Deus? Quer amar? Quer que o amor se torne um verbo? Se prepare para ser alvo de comentários e de murmuração de outras pessoas. É o que a multidão sabe fazer. O que a multidão sabe fazer? Atrapalhar você de ver, de se achegar e de hospedar Jesus na sua própria casa. Mas Zaqueu ainda tinha que lidar com aquele maior inimigo de todo ser humano: o orgulho de se expor e de se arrepender. Já pensou? Você que é bem pacato, mais reservado, tímido, ter que subir uma árvore. E mais do que subir uma árvore, receber agora um convite de Jesus para entrar na sua casa. Tudo isso porque o amor de Jesus não é um amor de passagem, mas é um amor de permanência. Jesus permanece aonde há uma entrega real e genuína. E todos os lugares aonde Jesus permanece, há transformação. Olha só que coisa linda. Verso de número 9. Jesus responde: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. A mudança de Zaqueu foi pessoal.
A mudança de Zaqueu é verificável. A mudança de Zaqueu impactou o lar. E Jesus afirma: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Algumas pessoas que olham para esse texto e pensam assim: Zaqueu foi salvo porque resolveu dar os seus bens aos pobres. Resolveu restituir 4 vezes mais aqueles no qual ele extorquia, defraudava. Mas não. Você vê nesse texto Jesus pedindo isso para ele? Não, por quê? Arrependimento é sempre acompanhado de fruto de arrependimento. Salvação é sempre acompanhada de santificação. Fé em Cristo Jesus é sempre acompanhada de boas obras. Então, Zaqueu se levanta no verso de número 8. E mesmo sem Jesus lhe pedir nada, só de estar ali servindo uma refeição. Ei, se Jesus fosse na sua casa, que refeição você ia preparar? Pensa aí, 5 segundos. Pensou? Você podia me convidar para esse jantar aí com Jesus, amém? Mesmo sem Jesus lhe pedir nada, Ele decide, Ele diz: eu darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, eu devolverei 4 vezes mais. Quando Jesus entra em uma casa, e não somente faz uma visitinha, mas tem liberdade para mudar as coisas de lugar, então aquela casa nunca mais é a mesma. É muito estranho. É muito estranho. Pessoas que entregam a vida para Jesus, que passam a frequentar uma igreja, passam a ser membros, passam a cantar louvores a Jesus e não demonstram transformação de vida mediante a sua vida, o seu caráter, mediante fruto de arrependimento. Zaqueu deixa de ser um publicano perdido para se tornar um filho que permanece. Que lindo quando Zaqueu vai dizer, no verso de número 8, Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres. Eu darei metade. Eu darei, Senhor. Zaqueu entende que agora tem um dono. Zaqueu entende que agora a sua vida não é mais dele. Zaqueu entende que agora o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, e que a sua vida estava sendo transformada. Que precioso saber que Jesus não quer só fazer uma visitinha, mas ser o morador da nossa casa. Que bom saber que Ele não vem só bater o ponto espiritual, mas Ele quer fazer habitação e morada permanente. Então, perceba só a sequência. Jesus vê Zaqueu, Jesus chama Zaqueu, Jesus fica com Zaqueu em sua casa, Jesus transforma a vida de Zaqueu, e então, essa transformação é visível a todos. Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa. A W. Tozer, importante escritor e irmão americano, em uma das suas obras, disse algo muito precioso para nos ajudar a entender aquilo que está acontecendo aqui. E ele escreveu o seguinte: no coração de todo cristão há uma cruz e um trono. 2 coisas, somente. O que há no coração de todo cristão? Uma cruz e um trono. E o cristão está no trono, até se colocar na cruz. E se ele se recusa à cruz, ele permanece no trono. O que Zaqueu está dizendo é: Senhor, agora que o Senhor entrou na minha casa, mude as coisas de lugar. Esse dinheiro que eu adquiri, devolva
devolvo 4 vezes mais. Esse dinheiro todo, que também era parte do meu trabalho, dou metade aos pobres, não preciso mais de tudo isso. Tudo que eu preciso é Cristo Jesus habitando em minha vida, habitando no meu coração, me transformando de dentro para fora, de dentro para fora. E queridos, Jesus entra para salvar Zaqueu. Essa é a obra mais importante. O resumo de Lucas é o verso de número 10 desse capítulo 19. Jesus não entra apenas para jantar. Jesus não quer fazer uma visitinha. Ele quer transformar nossa vida para a eternidade. A palavra de hoje, JNI, vem para revelar uma urgência no nosso coração. Quando Jesus entra, Ele muda tudo. A salvação é mais do que emoção. Ela é uma transformação do nosso interior. Aquilo que te dominava antes de Cristo Jesus, dinheiro, orgulho, aparência, precisa perder o trono da sua vida. Paulo disse: eu considero algumas coisas. Não adianta a gente ficar cantando F-Hope, as músicas são bonitinhas. Por isso considero tudo como perda. Não adianta cantar como Zaqueu. Não adianta. Tem que, de fato e verdade, compreender essa urgência e dizer assim: Senhor, eu estou crucificado contigo. Agora já não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Senhor, se era o dinheiro, vou me desfazer, vou me desprender, melhor dizendo, porque dinheiro não faz mal. Inclusive, estou aceitando o Pix, passo minha conta para quem quiser. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Senhor, o meu orgulho, já estou crucificado. Senhor, a minha aparência, o que vão pensar de mim? Eu subo, eu desço. Agora que Cristo vive em mim, eu não posso mais ficar parado. Eu subo, eu desço, eu canto, eu pulo para um lado, eu pulo para o outro. Quando Jesus entra, o nosso coração deixa de ser um banco e vira um altar onde o Senhor pode morar. E Jesus quer morar no nosso coração, JN. É a verdade que Paulo está orando pela igreja de Éfeso. No capítulo 3, a partir do verso 14, Paulo diz: por essa causa, eu me coloco de joelho diante do Pai. E ele vai chegar no verso 16, ele vai dizer: eu peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder no interior, por meio do seu Espírito. E se ele os fortalecer com poder interior por meio do seu Espírito, então, verso 17, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. E as suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. E os manterão fortes. Zaqueu, um homem desprezível, seu próprio povo o odiava. Ninguém queria vê-lo pintado nem de ouro, muito sugestivo, que era tudo que ele tinha. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Dentre os quais, alguns deles, aqueles coaches das 5 da manhã. São tão pobres que eles só pensam nisso. Estão batizando gente, cobrando para batizar bem caro. Mas Paulo está dizendo: eu oro por isso, por essa causa. Eu me coloco de joelho diante do Pai, para que Ele, segundo a riqueza da sua glória, os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. E então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. E as suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. No primeiro episódio nós vemos a realidade de um pai que corre, que abraça, que beija, que veste, que perdoa, que não sequer pergunta
aonde o seu filho andava. Esse é um amor que se movimenta sobre a nossa vida, para que nós possamos nos movimentar sobre a vida de tantos filhos que estão desgarrados, seja dentro ou fora da casa do Pai. Mas hoje, o segundo episódio vem a nós com a realidade de um homem que não era convertido, que era odiado, desprezado, que ninguém o queria vê-lo. Mas o verbo de Deus, a expressão exata do ser de Deus, o amor que é derramado nos nossos corações, se faz carne. E mesmo o coração humano, possuindo o vazio do tamanho de Deus, e procurando subir em árvores para encontrar com o Salvador, é o Salvador quem nos encontra. É o Salvador quem nos vê. A gente precisa corrigir algumas coisinhas na nossa teologia, sabe? Sabe quando você diz assim, quando eu encontrei Jesus? Comece o seu testemunho sempre dizendo, quando Jesus te encontrou. Porque quem estava perdido era você, era eu. Jesus nunca esteve perdido. Jesus sempre andou intencionalmente em amor. E não fomos nós que amamos Ele. Foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a esse Jesus, Ele escolheu a nós. E que Ele queira nos visitar é tão bonitinho. Mas o verso 5 vem e diz assim, Zaqueu, hoje eu quero ficar na sua casa. Eu quero habitar ricamente no seu coração, na sua vida, Zaqueu. E a pergunta para nós, queridos, se essa é a nossa Jericó, nessa noite, porque nós não conhecemos o dia de amanhã, e Jesus pode estar passando sobre a vida de alguns de nós pela última vez. Há espaço na sua casa para Jesus? Ou você quer que apenas Ele passe aqui mais uma vez e depois vá embora? Jesus não quer fazer refeição na casa onde Ele não pode mudar as coisas de lugar. Ele entra para mudar a ordem da nossa vida, das nossas prioridades, do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa agenda, da nossa casa, do nosso coração. Hoje Jesus está passando, mais uma vez, Ele sempre caminha no meio da igreja, é o que João vê acontecendo. Mas que lindo saber que o filho quer ficar, o filho quer ir embora com você ao sair pela porta, o filho quer ir com você se você sair para evangelizar, se você for ao show, se você for ao restaurante, se você for para casa, o filho que fica. Mas infelizmente tem muita gente só querendo ver Jesus. Jesus está procurando lar para habitar. Como Paulo também escreve à igreja de Colossos, que a palavra, que o verbo encarnado de Deus habite ricamente nos nossos corações. E dessa forma transforme os nossos corações numa casa onde Ele não é visita, mas Ele é o Rei, Ele é o Senhor, e nós somos os seus servos. Tem espaço na sua casa para Jesus? Ou você quer apenas que Ele passe, faça uma visitinha e vá embora? Zaqueu não recebeu só um visitante. Hoje, nós não queremos receber apenas um visitante. Nós queremos receber um Cristo que quer habitar ricamente, com domínio, com influência, com constância, com mudança, com transformação de vida. Um Jesus que nos vê aqui hoje, nessa noite, Jateni. Um Jesus que nos chama como chamou Zaqueu. Um Jesus que quer ficar com você. Um Jesus que quer transformar a sua vida.
Um Jesus que quer fazer essa transformação visível a todos. Que você seja um testemunho vivo da sua graça, da sua glória e para o seu louvor. Vamos colocar em pé? Vamos dizer ao Senhor, nessa noite tão preciosa: Senhor, o Senhor é bem-vindo. Eu quero ser sua casa, o lugar onde o Senhor pode habitar. Sabe, a palavra do Senhor nos diz que um dia os filhos do Senhor estarão sentados em uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero estar lá. Alguém mais quer? Quem você pensa que vai ter nessa mesa, nessa ceia servida pelo próprio Senhor Jesus? Quem são os heróis da fé? Talvez Isaías, Moisés, Elias, Bezalel. Cadê a galera das artes? Quem você pensa que estará lá? José, Benjamim, Judá, Davi, Salomão, Adão e Eva. Esses dias a perguntinha de Daniel foi: papai, Adão e Eva vão estar no céu? Viu que a desobediência deles foi grande. Eu falei: filho, eles se arrependeram, então nós queremos que vão estar. Mas sabe uma coisa linda? Quando nós chegarmos no céu, a gente vai poder ouvir histórias deles. Quem vai querer ouvir histórias dele? Mas sabe uma coisa linda? Eles também vão querer ouvir histórias de vocês, histórias minhas. E sabe o que eu penso que será uma das maiores perguntas que eles vão querer saber? Que eles não tiveram o privilégio de viver na antiga aliança. Eles vão perguntar para nós assim: como era ter Cristo habitando no seu coração por meio do Espírito Santo? Como era ter Jesus morando, ficando com você permanente, depois que o Verbo se encarnou e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do único Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Cante essa canção. E se você precisa fazer uma aliança de verdade, de sinceridade com o Senhor, você pode vir ao altar. Eu estarei orando com você. Há um filho que não quer só fazer uma visita, mas quer ficar no seu coração e transformar a sua vida, para que a sua vida seja um testemunho da sua graça.